Boa tarde, amados e amadinhos pelo Senhor. Bem-vindos à nossa aula de história. É isso mesmo, mas é uma história muito especial, porque ela está escrita lá na Bíblia. E a Bíblia é a verdade, porque ela é a palavra de Deus. O nosso tema é santificação. E o nosso texto base, eu vou ler para vocês. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E a nossa história, ela está escrita no livro do profeta Daniel. E o livro de Daniel está escrito lá no Velho Testamento. Essa história é muito antiga. Ela aconteceu bem antes de Jesus nascer, quase 600 anos antes de Jesus nascer. E ela começa num reino muito distante. E nesse reino tinha um comandante do exército. Olha só, né? Esse comandante do exército era filho de um rei. E ele estava lá lutando com as tropas do Egito. E ele venceu aquela batalha. Quando chegou uma notícia para ele, que o pai dele tinha morrido, o rei. E aí ele correu lá para Babilônia, que era a capital do reino da Mesopotâmia, para poder ser coroado. Olha só, e como ele era um comandante do exército daquele reino, ele foi coroado rei Nabucodonosor. Esse rei, ele morava numa cidade muito linda. Olha aqui, era uma cidade que tinha um comércio muito grande, vendiam coisas bonitas, né? Vinham gente de todos os lugares. E ele tinha conquistado muitas terras para o reino do pai. Quando ele foi coroado rei, aí, olha só, ele tinha um grande centro lá, se reuniam muitas pessoas, tinham muitas religiões também e tinham muitos deuses estranhos. Sabiam disso? É. E aí, como é que essa história vai ficando mais interessante? Ele mandou construir os jardins suspensos. Disse, isso é considerado uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. Imagina só como era grande aquele reino, como era poderoso esse rei. Rei, será que a gente consegue falar de novo o nome dele? Nabucodonosor. Nossa, a nossa língua até enrola para falar, não é verdade? É, né? E o que aconteceu? Ele não estava satisfeito com isso. Aí ele deu uma olhadinha lá. Eu vou conquistar aquele reino. E aí, olha onde que ele foi parar? No reino de Judá. E o reino de Judá também tinha um rei, né? E a capital, onde ficava o palácio desse rei, se chamava Jerusalém. E Jerusalém existe até hoje, né? Jerusalém é a capital de Israel, do estado de Israel, do reino de Israel. E esse rei, olha só, ele se chamava Joaquim, né? E o que aconteceu? O nosso relato lá está em 2 Reis, capítulo 24. Se você pegar lá os relatos, né? Você vai ver que Joaquim, esse rei de Judá, ele começou a reinar quando ele tinha 18 anos. 18 anos? É, que novinho que ele era, né? Ele reinou muito novinho, mas sabe quanto tempo ele
reino antes do rei Nabucodonosor tirar ele de lá? 3 meses. Pouquinho tempo, né? É pouco tempo. Mas sabe, era tão importante o rei Nabucodonosor conquistar o reino de Judá, que ele pessoalmente foi com seu exército até Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele entrou na cidade, rendeu o rei, a mãe do rei, que se chamava Neusta, todos os conselheiros daquele reino, todos os nobres, todo mundo da realeza e todos os oficiais também. E ainda não satisfeito, o rei também entrou na casa de Deus, no templo do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou todos os utensílios de ouro que Salomão tinha colocado na casa do Senhor e destruiu tudo. Destruiu tudo. E aí ainda tem mais. Ele foi lá no palácio do rei Joaquim e também pegou tudo que era de valor. Olha só que devastação, né? Nossa, e sabe ainda mais? Aí ele saiu de lá, não satisfeito, sabe o que ele falou? Olha, todos os líderes, todos os guerreiros, todos os artesãos, aqueles que fabricavam as cortinas, todos, cada um na sua área, né? E todos os artífices que faziam as coisas de ouro, de bronze, de prata, né? Ele pegou todos, sabe quantas pessoas ele levou lá para o reino da Babilônia? 10.000 pessoas. É muita gente, né? E sabe o que ele fez? Ele deixou lá no reino de Judá só os pobres. Só os pobres. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou o tio de Joaquim, ficou no lugar. Ele falou, olha, Zedequias, você vai ficar reinando, mas você vai obedecer às minhas ordens, porque você é o meu escravo, né? Deixou ele lá reinando, mas falou que eles iam obedecer só a ele. E aí, tem mais. Vocês querem ouvir o restante da história? Sim. Muito bem, olha isso. O profeta Daniel, eu vou contar 3 coisas que aconteceu com Daniel. Já que nós estamos falando do livro do profeta Daniel, né? E o primeiro acontecimento foi que quando eles chegaram lá, colocar assim melhor. Quando eles chegaram lá, Daniel, ele já se destacava, sabe por quê? Porque Daniel era inspirado por Deus na sua fé, nas suas orações e nas suas visões espirituais também. E quando Daniel chegou lá, ele pertencia à nobreza de Judá. E aí ele se destacava porque ele era muito bonito. E ele era muito inteligente, né? E aí o que aconteceu? O próprio rei Nabucodonosor, quando chegou com os nobres lá no reino, chamou lá o chefe dele, Aspenaz, falou, Aspenaz, você vai pegar todos esses nobres, todos esses jovens, você vai ensinar a nossa língua, vai ensinar a nossa cultura, a nossa religião. E não satisfeito, aí o rei ainda falou assim, olha, quando terminar 3 anos, traga eles aqui que eu vou avaliar, né? Vou ver como é que eles estão. Aí o que aconteceu? Quando o rei foi embora, o chefe chegou e falou assim, ó, Daniel, seu nome não vai ser mais Daniel. Tirou, olha, levou ele preso, ele cativo, queria ensinar uma língua diferente, uma religião, uma cultura totalmente diferente e ainda mudou o nome dele? Ah, não é para qualquer um, né? É difícil, né? De repente não vai chamar você mais por aquele nome, um nome tão abençoado que ele tinha? E passou a ter um nome pagão, de um outro reino, né? E aí Daniel começou a ser chamado de Beltesazar. E Beltesazar tinha mais 3 amigos. E esses 3 amigos também andavam sempre com ele, que era Ananias, Misael e Azarias. E aí, quando
chefe falou para eles assim, ó, o rei, a ordem do rei é que vocês comam do banquete que é servido para o rei, da sua mesa, da sua comida e do seu vinho. Só que aí Daniel não sentiu que aquilo era de Deus. Isso daí não é de Deus, não. Eu vou propor no meu coração não me contaminar com essa comida, porque essa comida que tem na mesa do rei, ela é oferecida a ídolos. Igual, vocês fazem oração quando vai comer, agradece o Papai do Céu pela comida, só que eles não agradeciam o Papai do Céu, eles não agradeciam a Deus, eles agradeciam a outros deuses. E aí Daniel, ó, não vou participar disso daí não. Aí foi o que aconteceu. Aí ele propôs no seu coração e falou assim pro chefe, ô chefe, quando você trouxer a comida, traga para nós só comida saudável, vegetais e água. Aí foi o que aconteceu, olha aqui ó, o banquete, ele falando com o chefe. Aí o chefe, não, e se no final decidido dos 3 anos acontecer de você estar fraco, né? E os outros tá mais forte. Aí o rei vai me punir. Aí Daniel falou assim, Daniel achou graça. Deus colocou graça diante daquele chefe. Que Daniel podia falar para ele assim, olha, faça um teste. 10 dias eu vou comer de legumes, vegetais e água. E ao final desse período, se nós estivermos mais fortes e robustos, é isso que a gente vai se alimentar até o rei nos chamar. E vocês acham que aconteceu assim? Que Deus abençoou Daniel? E foi o que aconteceu. Quando terminou os 10 dias, eles estavam mais bonitos, mais fortes, mais sábios, mais inteligentes do que os outros. E aí foi que o Daniel convenceu o chefe. Aí o que aconteceu? Terminou os 3 anos. Né? Passou lá a fita. Chegaram 3 anos. O chefe foi lá, ó. Tá vendo aqui? Apresentar aqueles jovens diante do rei. Quando o rei começou a se perguntar, isso e aquilo, e olhou a aparência deles, achou eles 10 vezes mais sábios do que os demais. Olha só que grandeza que Deus deu, né? Para eles, e que sabedoria. Então, aí, gente, eu vou contar para vocês o segundo acontecimento. O que aconteceu? Daniel ficou lá na corte do rei. Daniel e os 3 amigos. Eles ficaram assistindo tudo que o rei decidia, eles também aconselhavam. Olha, que bênção, né? Que bênção quando a gente se dedica a seguir a voz de Deus. E aí teve um segundo episódio lá, um segundo acontecimento, que Daniel interpretou um sonho do rei, né? O rei teve um sonho onde ele via uma estátua de ouro, né? E o que aconteceu? Daniel, ele chamou todos os sábios e ninguém conseguiu nem falar o que o rei tinha sonhado, porque o rei nem contou o sonho não, queria que eles falassem o que o rei tinha sonhado. Olha que difícil. Se o rei falasse o sonho, eles podiam falar qualquer coisa, né? E convencesse o rei. Aí não, vocês vão ter que me dizer qual que é o sonho que eu tive. Ninguém, não, rei, isso é muito difícil, isso ninguém tem capacidade. O rei se injuriou, ficou bravo, falou assim, peguem todos e mande matar. Aí foi que Daniel, quando viu o chefe entrando nas casas para ir chamar, para ir pegar aqueles sábios que o rei falou assim, vocês não me servem para nada, né? Pra que eu vou ter vocês aqui? Aí queria matar eles. Aí Daniel falou assim, o que está acontecendo aí, não sei o quê, porque Daniel também ia ser um dos que poderiam ser mortos. Aí Daniel falou, não, me leve lá no rei que eu vou falar. Aí ele pediu um tempo pro rei. Rei, me deu um tempo. E aí ele chegou em casa, chamou Misael, Ananias e Azarias, falou, meus amigos, vamos buscar a face de Deus, vamos orar para que Deus nos dê o sonho e a interpretação. E foi o que aconteceu. Isso daí está lá no capítulo 2, versículo 46 e 47. Eles pediram a misericórdia de Deus sobre este mistério. E aí ele foi atendido por Deus. Deus mostrou qual era o sonho e mostrou a interpretação. Era uma estátua com uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Olha que medonho, hein?
meu Deus, se eu tivesse um sonho desse, Senhor, eu acho que eu me quedava, né? Assim, ia ficar assim atônita mesmo. As pernas eram de ferro, só que os pés eram de ferro e barro misturado. E aí Daniel deu a interpretação. Leiam lá no capítulo 2 de Daniel, viu, crianças? E adolescentes também, pré-adolescentes. Eu vou colocar aqui, dá para pegar a imagem aqui? Então nós vamos ler aqui, por favor. Aproxime só um pouquinho aqui a câmera. Então, o que acontece, gente? Vocês sabem o que mais Daniel fazia? Não? Pois eu vou contar para vocês. Daniel fazia para agradar a Deus e ter uma vida santificada, já que nós estamos falando sobre santificação. E aí, Daniel, ele ia no seu quarto, lá na janela, como ele fazia. Daniel, para agradar a Deus e ter uma vida santificada, ele orava 3 vezes ao dia. Ele ia lá no quarto dele, né, e se ajoelhava 3 vezes ao dia, para buscar a face de Deus e para agradecer e louvar a Deus. E olha lá, os amigos dele sabiam disso e se aproveitaram, né, dessa ocasião para ir lá correndo para o rei Dário, que nessa ocasião Nabucodonosor já tinha falecido, gente, já tinha morrido, era outro rei, viu? Foi lá no rei Dário contar: olha, rei, Daniel não cumpriu o seu decreto, que era só agradecer, só orar para você, rei. Como é que pode isso, né? Aí, o que aconteceu? O rei não acreditou, o rei tentou dar um tempo, né? Porque ele tinha Daniel em alta conta com ele, né? Porque Daniel, olha, Daniel é um homem de Deus. E aí, o que aconteceu? Não teve jeito, não. Os sábios lá, todos aqueles invejosos que armaram para Daniel, falou assim: não, rei, você decretou, você falou, porque o rei falou, tá falado. E aí o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Todo mundo acho que já ouviu essa história, né? Mas o que esses sábios não contavam é que quando Daniel foi jogado lá na cova do leão, o que aconteceu? Ó, Deus fechou a boca dos leões e não aconteceu nada com Daniel. E isso está relatado lá no livro de Daniel, capítulo 6, dos versículos. Todo o livro, todo o capítulo, vocês podem ler até o versículo 27, quando o rei decreta que todos deveriam se curvar ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel tinha, fechado a boca dos leões, e o rei Dário não conhecia nenhum outro Deus que tivesse feito isso, né? Nenhum feito dessa forma. Então, vamos colocar aqui e vamos finalizar a nossa aula de hoje. Então, o que eu quero falar para vocês, dá licença, que eu vou passar aqui, ó. Você sabia? Deus é santo e como seus filhos, devemos nos esforçar para obedecer a palavra do Senhor. Depois leiam lá, João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra, ó Deus, é a verdade. Então, olha só, o que a gente tem que fazer quando Deus nos chama para ser santos? Nós temos que orar, nós temos que aprender sobre a Bíblia, obedecer aos nossos pais. Isso mesmo, e tem que obedecer aos pais também? Sim. Isso, e ajudar o nosso próximo, e também ter outras atitudes como Daniel, né? A gente ora todo dia de noite. Muito bem, é assim mesmo que Deus quer, é assim que a gente vai agradar ao Senhor. Nós precisamos fazer o que agrada a Deus, porque isso nos fortalece e nos leva à santificação, correto? E olha, tem umas curiosidades, né? Daniel ainda ficou lá naquele reino por 70 anos preso, ainda cativo, né? Servindo aqueles reis. E ele teve o nome mudado, a tia já falou, e ele serviu a 3 reis, Nabucodonosor, Beltesazar e Dário.
E os seus amigos também tiveram os nomes mudados, viu? A Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele ainda foi colocado pelo rei como governador. Olha que importância, né? Pela sua sabedoria e pela sua confiança em Deus. Deus o honrou, né? E Deus o abençoou e o exaltou naquele reino para a honra e glória do nome do Senhor. E o que eu quero falar para vocês, crianças? Sobre a santificação. Olha, vocês gostaram da história? Sim. Essa história é muito melhor que alguns desenhos que a gente assiste na TV, vocês concordam? Sim. Tem uns desenhos tão violentos, né, que não agradam o Papai do Céu, né? E tem umas músicas também que os adultos escutam, que tem umas palavrões, umas palavrinhas lá que não agradam também o Papai do Céu. Não é mesmo? Feio. É feio, né? Toda hora que passa música feia lá em casa, a gente tá tudo ouvindo. Então, olha, às vezes a gente até é obrigada a escutar o que não convém, né? E tem uns joguinhos também, viu, crianças, nas redes sociais aí que são meio pesados também. Vamos selecionar aquilo para agradar ao Papai do Céu. Olha, eu quero lançar aqui o desafio. Isso aqui é muito importante, viu? Leiam as frases e assinale a resposta correta. Esse desafio ele pode ser feito de duas formas. Você pode escrever, né, e tirar uma foto com as respostas, ou você pode ir lá, pegar o seu celular e gravar um áudio para a Pro, onde você vai enviar no Zap. Aí você vai lá e fala, resposta 1. Aí você vai responder qual que é a opção certa. Resposta questão 2, né? Eu vou ler aqui, dar um exemplo, por exemplo. O tema da nossa história é salvação, adoração, não fale, santificação, oração. Então você vai colocar lá no áudio qual é a opção, não precisa ler tudo, fale só a resposta que já tá bom, que a prova vai entender, viu? E lá no final, olha, você vai escrever no final do áudio, ou quando você fizer a cópia, olha aqui, ó, descreva 3 tarefas ou atividades que você pode fazer no dia a dia para agradar ao Deus e alcançar a santificação. Bora lá, eu sei que todos podem fazer, todos são capazes e que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela lição de hoje. Te agradeço porque a tua palavra me ensina o caminho. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu te agradeço porque tu enviaste teu filho Jesus, o seu único filho, para morrer por mim e para me livrar dos meus pecados e me salvar. Então eu te oro, ó Deus, abençoa-nos para que nós possamos aprender todos os dias mais e mais. Em nome de Jesus, Amém. amém.